Muito boa noite. Vou tirar aqui a máscara, senão vocês não conseguem me entender. Eu tenho a desconfiança que vocês não fizeram muito bem as preces de vocês, porque eu vim a semana passada e aí, por mais que vocês rezassem, eu estou aqui de volta, né? Puxa vida, não teve jeito de escapar, né? Meu Deus. A dona Isabel teve um problema, me pediu essa gentileza e vocês aí vão ter que me aguentar um pouquinho, mais um pouco, tá bom? E o nosso tema já foi dito, é o Evangelho no Lar. Eu não sei se vocês estão se perguntando por que insistem tanto com isso. Vocês se perguntaram? Puxa vida, vira e mexe, eles estão falando sobre esse tema aqui. Vira e mexe, eles estão falando sobre esse tema aqui. Mas a primeira pergunta que nós precisamos fazer para nós é a seguinte: nós estamos dispostos a mudar alguma coisa na nossa vida? Nós estamos interessados nisso? A vida da gente está boa, assim, de forma que a gente possa continuar do mesmo jeito e seguir em frente do jeito que está? Como que está a nossa vida? Para que precisa a gente ficar buscando recursos religiosos? Por que nós precisamos trazer essa ideia do Evangelho no Lar dentro de casa? Para que serve isso? Para que vai servir isso? Qual é o objetivo disso? Então, são perguntas que nós precisamos fazer constantemente, porque na maioria das vezes nós estamos com um probleminha, nós estamos com uma coisa chamada cristalização do pensamento. A gente escuta as opiniões ao nosso redor, escuta as informações ao nosso redor, escuta as instruções ao nosso redor, mas a gente não dá a menor importância para elas, porque para nós está tudo bem assim, nós não precisamos mudar nada, está ótimo desse jeito. E aí é que entra o Evangelho. O Evangelho é como se fosse assim uma ferramenta, um equipamento que nos ajudasse a fazer-nos refletir constantemente. É por essa razão que a casa insiste. Porque virmos à casa uma vez por semana, 2 vezes por semana, por 1, 2 horas, escutar uma palestra por semana, 2 palestras, pode ser interessante, mas nós precisamos aprimorar ou nós precisamos perseverar nas informações cristãs, porque nós temos um grande problema, a maioria de nós, nem todos, mas a maioria de nós esquecemos as coisas muito rápido. Não sei se vocês também têm esse problema. Se nós não tivermos o contato, um convívio mais próximo com as informações cristãs, rapidamente a gente as esquece, a gente as abandona, a gente as deixa de lado. É por isso que nós precisamos, a miúde, ou cada vez mais próximos, estarmos dessas informações, que são as maiores preciosidades que nós temos na Terra atualmente, aliás, nos últimos 2000 anos. Porque por mais avanço tecnológico que a gente possa estar enfrentando nos dias atuais, nós não podemos esquecer de que nós somos herdeiros do universo, que nós viemos de algum lugar, estamos na Terra e vamos voltar para determinado lugar do outro lado da vida. Então nós estamos na Terra apenas de passagem. Eu achei na minha casa uma bolinha desse tamanho assim, que é o Mapa Mundi. Aquelas bolinhas de ficar apertando, né? Eu ia trazer para vocês, para mim dar uma de Deus aqui, porque eu ia falar assim, imagine que se Deus estivesse orando para a gente nessa bolinha, uma bolinha assim, aquelas bolinhas de fisioterapia, sabe? Aí ia olhar para a gente assim e falar assim, bom, deixa eu ver onde que ele está. Aí virava a bolinha assim e ia procurar bem de pertinho para ver se enxergava a gente. Imaginem só, não é? E nós, apesar dessa grandeza, apesar de toda essa imensidão, que é o plano maior, que é o universo, que é Deus, nós fazemos parte da criação e somos importantes para o Criador. Muito embora, às vezes, a gente pense que não seja, né? Muito embora, de vez em quando, a gente fica pensando assim, não, acho que o Criador não se incomoda comigo, acho que o Criador não está nem aí para mim. Mas olha, se nós conseguíssemos alcançar a ideia e a vontade que o nosso Pai tem de ver a gente cada vez melhores, talvez a gente pensasse o contrário. Então, nós martelamos com a ideia do Evangelho no Lar, que é justamente para a gente manter próximo de nós os ensinos ministrados por Jesus. Então, é uma vezinha por semana que a gente escolhe, mas a gente só vai escolher uma vezinha por semana se a gente não for muito esperto, porque se a gente for esperto, nós vamos fazer mais vezes por semana. E eu vou explicar por quê.
Tem uma historinha curiosa do Chico que diz o seguinte: teve uma senhora que por mais de 30 anos realizava o evangelho na casa dela. Já ouviram essa história? Será que alguém já ouviu? Vamos ver. E aí ela chegou no Chico e falou: Chico, estou há 30 anos fazendo o evangelho, será que o plano espiritual não podia me dar um presente? Porque a gente é bem assim mesmo, né? A gente, quando faz a bodas de prata, bodas de ouro, depois da de ouro qual que é? Diamante, né? Depois tem outras que vão seguindo adiante. A gente sempre está achando numa contrapartida. Então a gente queria uma contrapartida do Criador. 30 anos fazendo evangelho no lar, né? E aí o Chico falou: oh, com certeza, pode ter certeza que o seu presente está chegando. Ela foi para casa com o companheirinho dela e fez o evangelho lá lindamente, aquela comemoração bonita. Pegou a melhor cristaleira de água lá, pegou a melhor jarrinha de água, os copinhos mais lindos, fez aquela prece bonita, aquele comentário do evangelho maravilhoso, aquela confusão, desfez aquela confusão, né? E sentou-se ali com o companheiro dela e fez aquele evangelho lindo, um dos mais lindos evangelhos que ela tinha feito. Aquela alegria de estar completando 30 anos realizando o evangelho no lar. Muito bem, ela foi se deitar com o marido e no dia seguinte ela percebeu que a casa dela tinha sido invadida. Alguém abriu a porta ou a janela e entrou dentro da casa dela, no quarto dela, e roubou lá uma caixinha que ela tinha de joias. Vocês já viram essa história? Não? Ufa, ainda bem. Aí o que aconteceu? Mas ela ficou tão nervosa, mas tão nervosa, mas tão nervosa, mas tão nervosa, possessa. Ela foi lá no Chico, correu lá, quis ir lá, foi lá correndo, foi lá. Quer saber do Chico? Que história é essa? Pedi um presente para os espíritos e alguém entra na minha casa e rouba minhas joias. Isso é um absurdo. Isso não se faz. Meu Deus do céu, onde estão os espíritos? Onde estão? Onde está isso? Onde é que está a bondade divina? Onde está a justiça divina? Ele estava lá assim, transtornada. Eu achei: calma, minha irmã, calma, você recebeu o presente. Mas de que jeito? Levando as coisas da minha casa. Ele falou: sabe como foi o presente? Eu vou explicar para você. O presente foi o seguinte: aquelas joias que você tinha era da sua família, né? Era da sua mãe, depois foi da sua avó, da sua bisavó, tataravó, né? Tem um grupo de gente que essa joia pertenceu, né? Só que eu vou te contar um segredo que você não sabia. Essa joia foi conseguida a preço de sangue, lá pelos seus antepassados. E sabe o que aconteceu? A pessoa que perdeu essa joia a preço de sangue não se desprendeu dela, continuou acompanhando ela. Então o tempo foi passando, passou pela sua avó, passou pela sua mãe, agora chegou em você. E a pessoa que era dona dessa joia continuava lá, vigiando a joia dela. Já pensaram uma coisa dessa? Aí ela, tem um cachorrinho na internet, no WhatsApp, que eles põem o cachorrinho, né? Que ele faz, Ela queria saber mais, quer saber mais. Aí ele falou assim: quando aqueles amigos do alheio entraram na sua casa, pegaram a joia e levaram, sabe o que aconteceu? Eles levaram juntos com eles aqueles espíritos que estavam disputando aquela joia há centenas de anos. Eles foram juntos, atrás da joia. Ou seja, eles promoveram uma limpeza no seu lar. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Porque na nossa cabeça não passa de que o plano espiritual tem formas de agir com a gente que a gente nem imagina. Alguém podia, em sã consciência, imaginar que o desprendimento, a ida dessas joias, mesmo a contragosto, ia trazer um favorecimento para a nossa casa? Pelo contrário, quando alguém tira alguma coisa da gente, o que a gente faz? A gente chama a polícia, todo mundo quer rever o negócio, quer se vingar, quer que a pessoa pague pela pena. E às vezes a pessoa está realizando um trabalho para a gente que a gente nem imagina. Olha só. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês agora. Se alguém aqui tem algum carro antigo, que está há muitos anos na família, se quiser deixar comigo, porque aí eu faço uma limpeza, né? Na casa de você, lá na garagem, certo?
Aí aqueles que estão lá disputando o carro vão vir comigo, né? Mas o Evangelho no Lar serve para a gente normalmente para isso, para nos manter em condições favoráveis, para que a gente possa continuar trabalhando, se desenvolvendo, crescendo, cada vez mais sem amarras. Sem amarras. Por isso que se insiste tanto com o Evangelho no Lar aqui, porque o Evangelho no Lar significa também que a gente vai pegar um pedacinho disso aqui e levar para casa. Então lá a gente vai determinar um dia e um horário certinho. Que dia vai ser? Vai ser sábado às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, às 10 horas da manhã, não importa. Você estabelece seu melhor horário. E perseverantemente, disciplinadamente, você todos os dias daquele horário que você marcou, você realiza o culto. Como é que realiza esse culto? Você, naquele horário, você pega um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, algum livro de palavras cristãs, de palavras de Jesus, o Novo Testamento, algum livro que explique o Novo Testamento, mas normalmente a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente vai lá, faz uma pequena prece. Não precisa ser tão pequena assim, mas tem que ser pequena, assim, tipo assim, né? Obrigado, Senhor, que assim seja. Pode ser um pouquinho mais, assim, tipo assim. Estamos aqui, dá uma ajudinha para nós, para a gente entender, principalmente entender. Ajuda, Senhor, no nosso lar. Abriu. No começo a gente pode abrir ao acaso, mas depois a gente vai abrir na sequência. No começo vai abrindo por acaso. Abriu ali. E como é que a gente vai interpretar? É facinho. A gente vai ler e vai explicar para as pessoas o que nós lemos. Mas não tem ninguém lá, ninguém quer fazer o Evangelho comigo. Não tem problema nenhum. É como se você estivesse explicando para alguém que estivesse ali do seu lado. Olha, está dizendo aqui sobre a paciência, dizendo que a gente precisa desenvolver, trabalhar, saber esperar, saber o momento certo. Está falando aqui do matrimônio e divórcio, está falando aqui de cuidar do corpo, está falando aqui alguma coisa para a gente. Então nós vamos falar mais ou menos o que está escrito ali. É como se a gente estivesse lendo uma carta de uma pessoa muito querida, que está longe da gente, escreve para a gente. Aí essa pessoa escreve, aí alguém lá, nossa criança, alguém fala assim, o que essa pessoa escreveu para nós? Aí você fala, não, ela disse que está tudo bem lá, que começou a chover agora, que está chegando a água agora no lugar lá que a gente morava e está tudo bem, e eles a qualquer hora vão vir para São Paulo, querem nos visitar. Pronto, encerrou. É isso. Então a gente vai ler lá e vai falar, o que está falando aí? Está falando que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, aguentar firme, porque dias melhores virão. Pronto, acabou. Encerrou o assunto. Não tem muito assim, diríamos assim, não é muito complexo, é só a gente explicar para a gente mesmo aquilo que a gente leu. Algumas pessoas têm dificuldades, mas a dificuldade não é com o Evangelho. Sabe qual é a dificuldade? A gente passou muitos anos num ostracismo mental e a gente não consegue interpretar qualquer texto que seja. Então não é o Evangelho que tem problema, é a gente que tem problema. Aí nós vamos pegando mensagens mais autoexplicativas, até chegar ao ponto, olha que legal, que a gente vai ler aquilo e vai falar, meu Deus do céu, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Vocês já devem ter ouvido falar também, o ponto que é assim, né? A gente lê assim, fala assim, isso serviu direitinho para você, né, marido? Né, filho? Tá vendo? Tá falando para você. Isso daí é perigoso fazer. Porque as leituras, normalmente, não é para o outro. Normalmente é para a gente. Quando a gente consegue criar uma percepção para entender que ele está falando com a gente e está nos dando um recado, aí nós atingimos o ápice do Evangelho. Olha o que ele está falando, está me advertindo. Por exemplo, cuidar do corpo e do espírito. Opa! Tem alguma coisa que ele está querendo me falar. O cuidado que eu preciso ter. O excesso que eu estou tendo. Ele está me dando uma dica. Ou, sei lá, vai falar um outro tema, não é? Prática da caridade material, caridade moral. Fala, puxa vida, é mesmo, né? O centro está dando lá uma sacolinha. Bem que eu podia pegar uma, assim, uma coisinha simples, né? Nem vou saber para quem eles vão dar, mas não tem problema. Eu vou fazer lá um agradinho para casa.
Está nos convidando à prática da caridade. A prática da caridade moral. O que é a caridade moral? Fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer que a gente escutar uma pessoa que nos incomoda é uma caridade? Sabe aqueles assuntos chatos que a pessoa não para de falar? Aí você, por exemplo, vai fazer uma viagem. Vamos colocar uma viagem assim de 1 hora, tá bom? Não vamos colocar nem de 10, nem de 12. 1 hora só 1 hora. Aí senta aquela pessoa e começa a contar uma história do Arco da Velha. Já contou 200 vezes, você já sabe o desfecho. E ela vai falando com aquele entusiasmo, aquela coisa, assim, sabe? Aquele, né? Aconteceu já com você isso? Já aconteceu, né? Aconteceu comigo também, já aconteceu muitas vezes. Aí você ainda se dá umas pitadinhas assim de um temperinho, fala, nossa, é mesmo. E o que aconteceu depois? Você até sabe, né? Qual que é o final da história, né? Mas você ajuda ele. Como é que aconteceu depois? Não, aconteceu isso e aquilo. Isso é caridade moral. Sabe aquela pessoa que liga na nossa casa aqui? Telemarketing. Pois não. Ah, a senhora está vendendo caixão? Está vendendo caixão. Já tentaram vender caixão para você? Em cemitério, né? Terreno no cemitério. Eu falei para o moço que já tinha morrido, que não era eu. Ah, que não é. Você não teve caridade moral. Aí a pessoa fala no cemitério, olha, um terreno é lindo, você vai lá lá de cima do morro tem uma paisagem linda, o cemitério, maravilhoso, tudo gramado, tem estacionamento para quantos carros precisar ir, sossegado. Você comprou o terreno com ele? Não. Bom, caridade moral. Acertei a história do cemitério, desconfio que algum de vocês está querendo comprar um terreno. Eu tenho para vender, viu? Que alguém precisar aí, eu tenho. Tá? Tem 20 anos que eu estou tentando vender, não consigo. Bom, então... Vai no São Luís que é de graça, né? Bom, aí você escuta, a pessoa fala que é baratinho, que paga em 50 vezes, 100 e poucos reais, não sei quanto, tal e tal. Tá bom, puxa vida. Mas olha, a minha família já tem que é um cemitério, assim, assado. Olha, a gente não está pensando em ninguém morrer agora, mas se acontecer, deixa o seu telefone que eu vou ligar para você para comprar. Então a gente responder urbanamente, tranquilamente, sabe assim? Será que a gente consegue fazer isso? Isso é caridade moral. É mais difícil a gente fazer isso do que dar uma moeda para alguém na rua. Sabe o menino que fala, eu estou morrendo de fome. Você vai perguntar, você está com fome do quê? Isso eu não posso falar. Aí você dá uma moeda para ele. Isso é mais fácil. Ou então aquela pessoa que toda vez chegou atrasado, mas todo dia você chega, já estou cansado de te falar, pelo amor de Deus, você não aprende, você não se emenda, você não se corrige. Você vai na casa espírita toda semana, você faz palestra, seu infeliz. Aí você escuta a pessoa falar, puxa vida, realmente falhei, me desculpe. Caridade moral. Sabe assim? O marido ou a esposa, não, normalmente é o marido, né? O marido chega em casa assim, os degraus estão muito altos para ele, sabe assim? São 4 degraus, mas parece que ele está subindo assim, uns degraus altos, sabe? Um negócio assim, você está subindo no ônibus assim, tá tudo bem, senta aí, se acalma, tranquiliza, tá tudo bem. Caridade moral. Isso é caridade moral. E às vezes o Evangelho vem lá e fala isso pra gente. Olha que legal. Quando a gente conseguir ter essa percepção, está falando comigo. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Espera um pouquinho, se eu ligar esse ponto com mais aquele outro ponto, olha o que vai dar. Puxa vida, gente. Começa a descobrir coisas maravilhosas. Por exemplo, quando a gente descobre que a pessoa mais difícil que tem ao nosso lado, na verdade está nos ajudando, não está nos atrapalhando. Quando a gente consegue descobrir por nós mesmos determinadas coisas que a gente, o comportamento que a gente tinha, meu Deus do céu, nunca tinha pensado nisso. A gente começa a perceber, olha, o Evangelho fazendo efeito. Porque na maioria das vezes,
os espíritos não vão poder fazer nada por nós. Quem tem que modificar-se somos nós mesmos. Vocês já tentaram, por exemplo, convencer uma pessoa, uma criança? Vamos imaginar. Você torce para qual time? Que time você torce? Corinthians. Como você chama mesmo? Como você chama? Não, o seu nome? Marcelo. Aí eu vou chegar para o Marcelo e falar: ô Marcelo, o Corinthians foi bom até agora, mas agora você precisa mudar de time. O Corinthians não está mais sendo bom. É melhor você trocar de time. Que tal se você pensasse em outro time? Mas, olha, eu não quero te influenciar, mas eu acho que você devia torcer, sei lá, para o São Paulo. Não? É assim que os espíritos fazem para nos convencer de uma besteira que nós estamos fazendo. A gente não aceita. Olha só como é difícil. Em tom de brincadeira, vejam como é difícil. Não é? Vejam como é difícil. Com relação à religião. O maridão lá é católico. O maridão é protestante. O maridão é budista. O maridão é, sei lá, satanista. Umbandista, sei lá o que é. É preciso muito cuidado. Porque nós podemos jogar sementes. Mas a renovação vai ter que partir de quem? Vai ter que partir dele. Não é? Nós não vamos fazer o trabalho por ele. Então os espíritos se limitam, esses são os benfeitores, a nos dar informações, nos mostrar determinados quadros, mas quem tem que mudar somos nós. Olha só, quem tem que mudar somos nós. Então às vezes você está ali num sofrimento, sei lá, você está no hospital. Um sofrimento, o médico não vem, a comida é ruim, ninguém me visita. Daqui a pouco você tem uma percepção assim, dizendo assim: meu Deus do céu, mas por que eu só reclamo? Eu, graças a Deus, estou sendo atendido aqui. Alguém está me atendendo, alguém está me ajudando, alguém está me consultando aqui, estou deitadinho aqui, não estou recebendo tanto benefício e estou só reclamando. Porque está cheio, porque é isso, porque é aquilo, porque falaram que eu vou morrer. Mas quem é que não vai morrer? Todo mundo vai morrer. Falando ou não, nós vamos, não tem jeito. Mas aí a gente cria uma nova percepção. O Evangelho serve para isso. Para ajudar a gente a criar percepções que venham ao nosso encontro e que favoreçam a gente. Olha só. A gente às vezes quer martelar na cabeça de um filho para ele estudar, por exemplo. E ele resiste, disfarça, não vai, faz, acontece isso e aquilo. Mas se a gente conseguisse devagarzinho criar elementos e mostrar para ele que se ele estudar, ele vai ter uma vida boa, melhor do que a nossa. Se ele cair em si, nós fizemos um trabalho maravilhoso para ajudá-lo. Não é batendo na cabeça dele, martelando na cabeça dele, mas ajudando ele a pensar. Olha o ponto que é o Evangelho no Lar, ajudar a gente a pensar. Agora, pensar num formato cristão não é muito fácil, porque nós temos uma coisa que nos atrapalha demais, que é um negócio chamado egoísmo. A gente pensa demasiadamente em nós mesmos. E aí a gente meio que se fecha dentro disso, né? É difícil, é muito difícil. Mas, devagarzinho, o tempo vai passando, a gente vai crescendo, amadurecendo, e aí a gente vai criando percepções, pensando: meu Deus do céu, mas vocês já chegaram a essa conclusão? Normalmente, nós somos mais egoístas quando nós somos mais jovens. A gente pensa muito só na gente. Mas depois o tempo passa, assim, não é? Quando é o caso da moça, ela vem lá, vem a maternidade, aí ela vai pensando: meu Deus, como eu era egoísta e não sabia. O mundo tinha que virar ao meu redor. Percepções que a gente vai tendo depois. Vejam, alguns já vêm com essas percepções mais cedo, mas alguns demoram para tê-las. Então o Evangelho no Lar vai nos favorecendo disso. Quanto mais contato nós tivermos com o Evangelho, mais nós podemos ampliar as nossas percepções sobre a vida, sobre o mundo.
E isso significa o que para a gente? O nosso sofrimento passa a diminuir. A gente era super vítima, a gente passa a ser probleminha só. Passou. É uma coisa que a gente não conseguia. Não consigo pensar nisso, meu Deus. Tranquilo. Porque nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos percebendo que o mundo não gira em torno de nós. Que existem leis que são perfeitas. E que essas leis perfeitas, na maioria das vezes, estão aí para nos ajudar, nos proteger. Só que nós não enxergamos. Veja aquela senhorinha, ela enxergou em primeiro momento que aquelas joias estavam carregadas de problemas? Não enxergou. Porque ela pensava nas joias, mas não pensava, espera um pouquinho, e se isso aqui tiver problema? Não é mesmo? Então o Evangelho vai ajudando a gente a entender que os nossos problemas podem ser minimizados, não precisam ser superfaturados, podem ser minimizados. Que aquele negócio que a gente acha que é tão ruim, pode ser nada. Já falei, acho que a semana passada com vocês, que para algumas pessoas, às vezes um furto, um problema que ela tenha grave, um acidente, ela passa de letra, ela nem se incomoda. Aconteceu e pronto. Mas para outras pessoas, um simples probleminha parece que se torna um furacão. A pessoa passa anos e anos com aquele sofrimento. Já viram essas pessoas que você vai conversar e todas as vezes ela cria um jeito de entrar no problema que ela tem, que ela já te falou 200 vezes? O marido foi embora. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Se não fosse meu marido ter ido embora... E aí, foi bom o filme que você viu, assistiu? Aí, foi maravilhoso. Mas teve uma cena que foi igual que o meu marido fez quando ele foi embora. Escuta o passeio que você viu. Eu vi lá um casal que o marido estava mandando a mulher embora. Meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Pensamento cristalizado. Olha. E é isso que nós precisamos combater. Não tem ninguém aqui? Meu Deus, o que aconteceu? Então, é para isso que serve o Evangelho. Imagine se a gente tiver força e resistência para aguentar um problema que a gente nem podia imaginar. Ou então passou. Ou imaginar perder um ente querido, que é uma coisa forte para a gente. Aí a gente pensa assim, mas a vida existe após a morte. Mas as pessoas que se amam não se separam. Mas eu tenho certeza que vou ter a companhia dele constantemente perto de mim ou dela. Eu não perdi ninguém. Dentro da natureza ninguém se perde. A gente fala assim, para que o sofrimento? Para que a tristeza? Então a gente vai percebendo. Teve um prejuízo muito grande, um prejuízo financeiro. Teve um prejuízo. Alguém fez alguma coisa lá e você teve um prejuízo enorme. Aí você fala, não tem problema, o dinheiro a gente consegue um pouco mais depois, mais para frente, na continuação. Ainda bem que não teve consequências com o corpo físico, a vida física, com a integridade física. Então, o que parecia um problema enorme, passa a ser uma coisa minimizada. Passa, segue em frente, a gente vai, supera. E o patrão está todo sem jeito de falar para a gente que precisa mandar a gente embora. Ele fala, se você quer mandar embora, pode mandar, não tem problema, está sossegado. A gente minimiza o problema. Ajuda o outro até, né? A dar uma notícia ruim para a gente mesmo, né? Então, por exemplo, assim, você recebe um telefonema assim de noite em casa. Ô pai, tudo bem? Tudo. Quanto que valia aquele carro que você me deu mesmo? Sei, uns 15 mil. Puxa, era bem valioso, né? Mas por quê? Você perdeu ele? Não. Uma pessoa pediu emprestado, mas não estou enxergando. Ele disse que ia devolver, mas não devolve. Faz 2 horas que eu estou aqui procurando o carro, não acho. Tem problema. Carro a gente consegue outro. Minimiza o problema. Olha só. Então, o Evangelho no lar nos ajuda. Por isso que a pessoa, quando tem um pouquinho mais de compreensão, ela começa a fazer uma leitura, não só semanal,
Mas ela começa a fazer uma leitura duas vezes, 3 vezes, até uma vez por dia. Uma vez uma senhora voltou no Chico, não era essa mesma, é outra agora, viu? Vocês estão vendo? Voltou no Chico. Sexta-feira, ninguém aguenta, né? Meu Deus do céu, né? Fala assim, meu Deus, fui na casa espírita, mas não aguentei. Eu dormi a sessão inteira, acho que eu fui para o mundo espiritual receber um tratamento. O expositor falava assim, né? Era tão gostoso ouvir ele falar. Dormi a palestra inteira, ai que alegria. Foi tão bom, eu acordei refeito, não é? Aí a moça foi no centro espírita, na casa espírita, e falou, Chico, o evangelho não está resolvendo não. Estou fazendo evangelho toda semana, direitinho, não está resolvendo nada, não resolve nada. Não adianta para nada. Porcaria não adianta para nada. Não quero saber mais de evangelho não. Mas você está fazendo direitinho, minha filha? Então, sabe qual é o problema? Você está se sentindo muito mal orientada, mal inspirada. Você está se sentindo assim, né? De vez em quando a gente se sente assim, né? Ah, eu vou de ônibus ou vou de metrô? Aí você pega o metrô está quebrado, você fica lá 2 horas, o bicho não anda. Fala, podia ter ido de ônibus, olha que má inspiração. Então, às vezes acontece isso, né, com a gente fica assim, mal inspirado. Aí você vai na farmácia para comprar um negocinho simples lá, o farmacêutico fala isso aí, por que você está querendo, isso aí não resolve, só isso aqui da prateleira. Isso aí custa R$2, isso aqui custa 120, mas é melhor você comprar esse de 120. A gente compra o de 120, não resolve nada também. Fala, se eu tivesse comprado aquele de 2, se não resolvesse, tudo bem, mas eu comprei o de 120, agora tem que tomar toda essa droga, né? Está cansado de comprar remédio errado, né? Cuidado, viu? Pior do que advogado é farmacêutico, viu? Eles arrancam o dinheiro da gente sem a gente perceber. Toma cuidado, viu? Advogado também é uma raça que não vale nada, essa raça aí. Precisa, na próxima encarnação, no próximo período aí, não vai ter mais advogado na Terra. Mais uns 10, 15 anos não vai ter mais. Chega, não adianta ter essas coisas. Bom, então ela estava se sentindo assim, mal inspirada. Aí o Chico falou assim, deixa eu te dar uma dica. Não tem obsessor ou espírito que inspira mal a gente, que aguente, se você lê o evangelho todo dia. Não tem espírito que aguente. Faz esse teste. Então, se o negócio está muito feio lá na sua casa, faça esse teste. Não precisa chamar ninguém, fazer ninguém. Vai lá no cantinho, faça sua leiturinha lá de 5 minutinhos. Faça uma leiturinha, todos os dias. Os espíritos que inspiram mal, a gente não aguenta. Passa uma semana, eles caem fora. Fala, o quê? Chega de evangelho. Ou então vai fazer a gente dormir, né? Você está lendo lá, você lê 2 linhas, você dorme. Mas se você resistir, eles não aguentam. Então não tem obsessor que aguente leitura do evangelho todo dia. Aí eu, como sou muito esperto, na época, uns 500 meses atrás, eu comprei um evangelho que era desse tamanho aqui, ó, pequenininho assim. Eu nem sei se existe ainda, é da ID, pequenininho assim. Eu, como sou muito esperto também, sabe o que eu fiz? Eu furei ele no cantinho que não tinha nada escrito, aí eu pendurei ele no pescoço. Aí eu falei assim, eu quero ver se vai ter obsessor que aguenta agora. Então toda vez eu puxava o bicho e lia alguma coisa, até que alguém teve que falar assim para mim, também vai devagar, né? Vai devagar, também não é assim, né? Daqui a pouco você vai ficar uma pessoa insuportável, né? Pelo amor de Deus, né? Meus amigos, façamos um esforço para fazermos um culto no Evangelho no Lar. Vamos levar esse pedacinho do trabalho para dentro de casa. Dia e horário determinado. Reservamos 5 minutinhos para uma leitura, uma interpretação e uma prece final. Rapidamente, em 10 minutinhos a gente resolve isso. Muito rápido. Se possível, deixe o telefoninho longe, o televisor desligado, rádio, essas coisas, deixem de um pouquinho distantes para a gente poder se concentrar nisto. Vocês devem ter percebido que o trabalho feito à distância não é o mesmo quando é feito aqui. Porque aqui não tem a campainha que toca, não tem a geladeira que bate, não tem alguém que esbarra, não tem nada disso. A gente só está fazendo isso aqui. Veja a diferença, não é? E é por isso que nós estamos aqui.
Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter uma excelente semana, mas não deixemos de realizar o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos em frente, né? Acabou minha hora? Já passou faz tempo, né? Tá. A gente sempre termina com uma poesia, tá bom? Então vamos terminar com a poesia. Eu vou desligar aqui o meu dedo duro, porque